Esta é a cidade de Viçosa, onde eu nasci, onde eu me formei ou me iniciei nas primeiras letras, onde namorei, onde comecei a conhecer o mundo. E aqui também, nesse local onde eu me encontro, nasceu Viçosa, a cidade de Viçosa, há mais de 100 anos. Há um rio que passa ali adiante, o Riacho do Meio. Um padre vinha de Atalaia para ir celebrar missa em Anadia, não pôde atravessar, acampou e formou aqui uma espécie de acampamento que permaneceu transformando-se num povoado. Rezou a missa do Natal, nesse local, daí a Igreja do Rosário, é uma homenagem à primeira missa que foi celebrada aqui. E o padre voltou depois para Atalaia. Em redor desta cruz, em redor desta pequena igreja, formou-se a cidade de Viçosa. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? É esse que conhece Alagoas e Gerais, que fala a língua do povo como ninguém fala mais. Quem é esse? De quem essa ira essa saúde civil que tocando na ferida redescobre o Brasil. Quem é esse peregrino que caminha? Meu pai, Elias, como o profeta, era um agricultor, homem muito vigoroso. Sendo mais velho, meu pai não teve tempo de estudar. Foi a trabalhar na enxada para ajudar o pai a criar os filhos e a sustentar parentes e aderentes que sempre existem. Ah, sim, a educação religiosa já recebera de minha mãe. De meu pai, não. Meu pai era um agnóstico. Era um homem revoltado por causa de muitas injustiças e não compreendia certas coisas, porque ele achava que Deus, se tinha todos os poderes, poderia criar um mundo melhor. Quando Avelar, hoje cardeal, comunicou ao meu pai que queria ser padre, foi um Deus nos acuda. O velho rebelou-se violentamente. Não se conformava. E repetia: eu não entendo que função tem padre. O padre de Viçosa, o padre Machadinho, gordo e velho, levava a vida comendo capão. Meu pai, quando pensava em padre, pensava no Machadinho. Para que padre? Esse homem não faz nada. Meu pai tinha horror, mas horror profundo a padre e militar. Meu pai morreu bem velho, com 84 anos, e às vezes dizia: vivemos uma era de patifes. Falava dos militares. Ele não acreditava em nada, acreditava no trabalho, na honestidade, na terra. E minha mãe, Isabel, era extremamente religiosa.
e nós a chamávamos de Santa Isabel. Criou 10 filhos trabalhando como uma moura, no serviço dentro de casa e rezando até altas horas da noite. Eu me lembro que via minha mãe no oratório que ela fez para os santinhos dela, ajoelhada, rezando de madrugada. Ela acreditava naquilo. Sabe, você me cutucou à procura do passado e nesse momento eu tenho a sensação de que não fui menino propriamente. De certo, não fui um menino traquinas. Eu era muito contemplativo. Eu era o contrário do Avelar, que era um capeta. O Avelar pintava o raio, aquela atrapalhada. E eu não. Eu gostava muito de refletir e conversar. Amava extremamente os animais e convivia com eles. Sobretudo com o cavalo, que sempre foi para mim um irmão, um verdadeiro irmão. Mas, repare, nunca tive grande simpatia pelo cachorro, pelo gato, por esses animais domésticos. Lá fora é que me sentia admiravelmente bem, solto, montado num cavalo ou mesmo a pé. Agora, a grande alegria era eu sair de madrugada, ir para o planalto onde se planta o milho e o feijão, terreno enxuto, forte, argiloso, e ficar de cócoras, escutando o milho arrebentar debaixo da terra. É uma coisa assim tão transcendente que eu me transportava. E dá para ouvir. Você ouve o milho rebentar debaixo da terra. O feijão não. O milho rebenta como o milho na chapa para fazer pipoca. Aí eu ficava feito um louco. Saía caminhando por aquelas ruas de terra plantada, a escutar como se fosse uma sinfonia. Proquete, proquete, proquete. Outros que iam como eu, diziam que não ouviam aquela coisa, ou que não ouviam coisa alguma, ou que ouviam uma coisa assim, bestinha. Para mim, não. Para mim era uma sinfonia. Ploquete, ploquete, ploquete. Esse gosto, esse amor à terra, é algo que me deu muita força. Eu me casei em 1948. Já era um homem experiente, tinha 31 anos e conhecia Seca e Meca. Com um passado notoriamente boêmio, homem que gosta de festas, de mulheres, todas essas trabalhadas que me criaram muitas dificuldades. Minha mulher vinha de uma família muito conservadora, muito embora o pai dela, advogado, tivesse uma cabeça extraordinária. Então, quando se viu a Lenita a namorar o Teotônio, havia quem advertisse: é um homem perdido, quer dizer, incapaz de constituir família. Eu me casei com Lenita. Foram anos dourados. Morreu agora há pouco. Claro que o casamento não impedia que eu fosse o homem que sempre fora. Aquela força, aquele impulso vital pelo mundo exterior. Eu dizia: ninguém vai me impedir. Ora, são poeiras da estrada, ora são galhos que caem em cima de mim, ora é o céu que se rasga, relâmpagos que me arrebatam. E eu sou apenas um objeto nesse caso. Sempre fui um homem de muitas paixões, mas tive com Lenita uma vida linda, amando-a de verdade, com todas as formas de amar, amando-a até a morte. As primeiras letras foram ensinadas pela minha mãe.
A minha mãe cosia na máquina, né? A maquinazinha de mão, a roupa dos filhos, e sempre tinha a seu lado eu ou outro irmão sentados e lendo a tabuada e a carta de ABC. Isso era na fazenda. E o professor João Domingues, que era figura, para mim, exponencial naquela época, foi o homem que me introduziu a consciência de que existia mais mundos do que a Viçosa. Era uma coisa deliciosa, era uma aula encantadora, essa aula de história. A gente ficava, a aula de matemática nem tanto, a aula de matemática ele castigava como o diabo, né? Sobretudo quando ele vinha da rua, na parte da tarde, quer dizer, quando chegava da cidade, meio tocado. Ele gostava de tomar uma cachaçinha. Não é à toa que ele era baiano. E aí, então, aconteciam coisas estranhas, né? Não somente ele ficava enfurecido muitíssimo com os alunos que não respondiam direito, né? Com os filhos e tal, mas, sobretudo, ele pegava um giz, normalmente, não sei como, mas ele apanhava um giz, levava a boca como se fosse um cigarro, ficava com uma caixa de fósforo na mão, acendendo o tempo todo e tirando baforadas, como se estivesse fumando. Depois foi o Colégio Nóbrega. Colégio de regulamento rígido e que era, na verdade, um ambiente somente de classe média para cima. E era inteiramente proibida a entrada de livros dentro do Colégio Nóbrega. Né? Isso não criava um problema? Criava um problema profundamente constrangedor, mas nós conseguíamos. Nós conseguíamos. Eu e mais uns 3 ou 4 companheiros conseguimos adquirir livros através dos nossos companheiros, que a gente chamava de externos, né? Moravam lá em Recife e tal. E tinham condições, portanto, de ir para a rua e trazia, como fosse uma espécie de muamba, escondido, um livro, né? Trazia o livro, por exemplo, de Emílio Salgari, para divertir um pouco o juiz. Esses entravam aos montes lá dentro do colégio. Pitigrilli. E um episódio de fim de ano, num discurso seu, como é que foi? Conte isso. Bom, isso foi num episódio, eu não me recordo muito bem se ele foi de fim de ano, mas foi uma solenidade no colégio. E para esta solenidade, eu fora escolhido pelos meus companheiros para ser o orador. A este tempo eu já tinha lido Rousseau, andava muito enamorado do contrato social, né? E coisas semelhantes. Né? E, enfim, eu pregava uma espécie de contrato social para o Brasil. Precisávamos fazer uma reforma no Brasil. Terminada a solenidade, imediatamente o diretor da divisão a que eu pertencia no colégio me levou à subdiretoria. Na subdiretoria estava reunida toda a diretoria do colégio para apreciar o caso, que era considerado muito grave. Afinal, escapou a notícia de que eu ia ser expulso. Mas, de repente, alguém se recordou de que faltava ainda o voto para concluir a expulsão do padre tesoureiro. Mandaram chamar o padre tesoureiro. Lá vem o padre tesoureiro. Toma conhecimento das coisas
e disse: é Teotônio Brandão Vilela, número 53? É. Ah, esse não pode ser expulso. Mas como é que não pode ser expulso, padre? Esse homem cometeu um absurdo aqui dentro do colégio, foi aquela cedeu. Disse: não pode ser expulso. O pai dele paga a mensalidade cada ano, no princípio do ano, no dia em que ele entra dentro do colégio. Até o dia em que eu digo, é até aqui. Como é que este homem pode ser expulso? Não, vocês podem expulsar uma porção de vagabundos que tem aí, que não pagam o colégio. Que não pagam o colégio. Mas o Teotônio, não, esse não pode. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil, e até onde chegam os ecos das guerras na Europa, marcada pela brutalidade do nazismo e das hordas de Adolfo Hitler. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Mas o apelo da terra distante é mais forte, e ele volta para Alagoas, longe das dores do mundo. Eu era muito bom montador de cavalo e muito bom vaqueiro. Ah, e meu pai sabia que eu era bom no ofício. Com o boi, a gente tem um diálogo bovino admirável. Ô, meu boi, aia, ô, meu boi, aia, ô, boiá. A gente não tem que dar muita palavra, a gente tem que dar o tom. Vamos indo, vamos marchando, vamos chegar, vamos incutindo nele alguma coisa para que ele acredite. E ele acredita, não cansa. Vamos parar em lugar calmo, beber água e depois aboiar. Eia, ô filho de vaca preta, onça pintada não come. Quem casa com mulher feia não tem medo de outro homem. Boi, boi, rouba! Pois é, eu tinha muitas tiradas, muitos tons. Bom, eu então voltei àquela situação lá. Meu pai muito triste. Eu disse: não se preocupe. É minha maneira de ser. Destino eu não disse, nunca gostei muito dessa palavra. Destino dá a impressão de que é uma coisa pré-fabricada. O destino me mandou vir aqui, o destino é como os fados das tragédias gregas. E então eu fui ser boiadeiro. Um cavalo, uma sela, a vestimenta própria que era a roupa de couro, porque era zona de espinho para onde eu ia trabalhar. Comprava gado na beira do rio São Francisco, gado novo, garrote, e trazia para a minha região, que era muito rica em pastagens, e naturalmente vendia aos fazendeiros. Isso foi uma função que eu exerci durante quase 4 anos. E tangia gado durante 40 dias na estrada, dormindo debaixo de um pé de pau, com as estrelas me cobrindo, esperando amanhecer o dia com um passarinho cantando. Lavava o cavalo num riacho claro, no frio da madrugada, que aquilo dava uma força danada ao animal e a mim mesmo. A gente não tomava banho. Vaqueiro não é de tomar banho. Vaqueiro lava a cara de manhã e até logo. Mas o cavalo, a gente tinha que dar um tratamento todo especial por causa do pelo dele.
Às vezes me lembrava de alguma coisa do passado, mas logo mergulhava na minha nova tarefa, com meus bois, meu cavalo e meu burrinho, que vinha atrás carregado de farinha, chá, pimenta malagueta, carne seca, feijão, tudo para fazer comida no caminho. Mas também levava livros. Tivesse ou não tivesse oportunidade de ler, era imperioso que eu colocasse livros dentro dos meus caixotes. E às vezes ocorria que podia ler. A boiada cansava, a gente identificava pelos cascos do animal, eu via que eles não suportavam mais pisar. Então parava a boiada, deixava ela descansar e ia buscar um livro no meu caixote. Essa foi uma fase maravilhosa de minha vida. Eu andava com a boiada como se estivesse voando. Eu era um homem inteiramente livre. Era senhor de um verdadeiro império. Esse aqui é um velho vaqueiro, Manuel. Trabalha comigo há muitos e muitos anos. Já o conheci vaqueiro, montado num cavalo castanho, bem arriado, e ele bem aprumado em cima do cavalo. Campeou comigo, pegamos boi no mato, na capoeira, na mata, passamos dificuldade diante de boi brabo, mas o Manuel aguentou. O senhor se lembra disso? Lembra muito bem como hoje. Como é que era? Trabalhamos no mato, na mata fechada, pegamos gado brabo no mato, pegamos e amarramos e nos levamos para o curral. Eu mais ele. E então, eu tinha liberdade de trabalhar com os marchantes aqui na rua, com quem tivesse. Eu vinha dos paredão para aqui trabalhar. Então, quando eu ia à noite, eu tinha de passar, entrar na mata, aqui passar no cercado do engenho, no cercado limpo. E muitas vezes eu via tomar a sombra no cemitério, o cemitério bem assim, eu passava, via 2, 3 luzes acesas, vela acesa. Mas eu tinha uma mania que eu carregava uma faca grande. Eu chegava com a faca bem entre uma orelha e outra do cavalo aqui, botava e o cavalo passava se virando, até quando eu passava, chegava em casa. Uma ocasião o cara assombrou-se, peitou na cancela, abriu, eu cheguei em casa, o cavalo assombrado, eu tirei a sela do cavalo e o cavalo assim espiando para trás, como quem vinha gente atrás. Aí eu cheguei, tirei a cela, aí foi e contei a minha mulher. Eu digo, quase me assombra agora no cemitério. Com 3 velas acesas na beira da estrada. Ela dizia que foi, eu digo, eu não sei o que era, eu sei que a vela estava acesa. Hein? É o que posso falar, ou que vi. Mas como não podia deixar de ser, chegou a hora de parar. Não ia levar o resto de minha vida como boiadeiro. Eu tinha uns 27 anos. Pouco depois, com 28, dei início à montagem de uma indústria. Com o dinheiro que ganhei das minhas boiadas, santo dinheiro, como diria o padre do Colégio Nóbrega. Conhecíamos o engenho, o bonjolo, coisas rudimentares, mas uma usina de açúcar que ia consumir toneladas e toneladas de cana por dia, isso não. Entramos então, eu, meu pai, meu irmão mais velho e alguns tios meus. A guerra tinha acabado. A guerra sempre me suscitou um profundo horror. Eu nunca me entusiasmei pelos guerreiros, mesmo os que lhe achem a causa justa e bonita. A guerra veio e eu estava em outra, no trabalho das boiadas. Depois, a usina. Meus velhos levaram a vida a construir um pequeno patrimônio. Foi preciso convencer meu pai e meus tios que cedessem as suas propriedades para hipotecar. Aquilo era uma ofensa danada. Eles não duvidavam de mim, de maneira nenhuma. Eles acreditavam em mim, mas já se consideravam derrotados naquela altura. E quando é que nós vamos tirar a hipoteca de nossa propriedade?
Só o fato de hipotecar, isso é uma desgraça. Enfim, levantei o dinheiro, montei a usina, chamada naquela época de Boa Sorte. Plantei cana e moí. Puxei o apito daquela fábrica e me dei conta de que estava exausto, arrebentado. Eu era um homem que passava 4 dias sem dormir, um caboclo forte. Dormia na boleia de um caminhão, dormia em cima de um cavalo, dormia de pé, de qualquer jeito. Tinha uma resistência incrível, estava em toda parte, em todo canto. Por exemplo, tive de comprar a ferragem em Sergipe e transportar para uma cidade no interior de Alagoas, quando não havia estrada de rodagem direta para a minha cidade. Em Palmeira dos Índios, botei num trem, do trem fui para Viçosa, de Viçosa para o local da usina, a 3 quilômetros da cidade. 4 anos depois, a usina estava em funcionamento, prosperando. Aí veio uma crise do açúcar. Nós nos reunimos e houve uma coisa muito trágica. Estávamos com todas as propriedades hipotecadas, o açúcar sem preço, não havia saída e os sócios decidiram vender a usina. Aquilo foi uma lança no meu peito. Eu reagi e pedi direito de preferência para comprar a usina. Foi um esforço danado, mas consegui levantar o dinheiro e fiquei, enfim, com a usina Boa Sorte, que só foi acabar em 1970, quando me mudei para os Tabuleiros, onde fundei a usina Seresta. Mas o que foram aqueles tempos da Boa Sorte? Os operários eram meus irmãos. Não quiseram de maneira nenhuma sair de lá. Eles dizem, só se o senhor mandar embora. Eu digo, eu? Vai ficar aí a vida inteira. Olá, criatura. Como vai? Como é que vai você? Por aqui, É? enfrentando Ah, a vida. bom. Enfrentando a vida. Salvador Berrante Salvador ali. Berrante. É, muito bom. Salvador Berrante, Carraquinho. Agora as grandes farras mesmo que eu fiz com o Zé do Cavaquinho, não foram aqui não, isso aqui já foi depois. Era ali naqueles bancos, na rua do Pão Sem Miolo, aquela lá, a rua do Cochicho, isso aqui embaixo, a rua do Cochicho. Qual é a história dessa música, desse bar? Pô, essa música é do Zé do Cavaquinho, o famoso Zé do Cavaquinho, uma figura lendária da vida noturna de Viçosa e, aliás, toda essa região. E este bar é o famoso bar criado pelo Zé do Cavaquinho, onde ele reunia invariavelmente, cada noite,
uma equipe para atravessar as trevas. Parece que ele tinha um compromisso com as trevas. Ele precisava atravessar as trevas, mas não podia atravessá-la deitado, dormindo. Ele tinha que atravessá-la com aguardente e com violão, com o cavaquinho e o pandeiro que faltou agora aqui. Ele é falecido. Hã? Ele é falecido. Faleceu o Zé do Cavaquinho. Ficou a viúva dele, tá aqui, tomando conta do bar. Casou-se com ela depois que já tinham 11 anos. 11 filhos. Casou. E ela sempre foi séria, sempre foi direita. Mas que ele sabia, olha, o seu Teotônio tá na usina. Aí ele começava a beber logo desde cedo. Quando dava meio-dia, já tinha enxugado umas 2 ou 3 garrafas de cana por ano. E, ultimamente, possivelmente já com algum princípio de delírio trêmicos, né? Pra ele pegar no copo com a mão, tremia tanto, que é uma das características do delírio, tremia tanto que a bebida caía do copo e dava prejuízo. Ele chamava, pedia à mulher, minha filha, me traga aí uma toalha, botava a toalha no pescoço, com a mão prendia o copo aqui, né? Tá lá na mesa, e vinha puxando o copo como se estivesse fazendo um serviço de talha, de guindaste, né? O copo vinha pra boca, porque aí preso aqui não tremia, né? Eu que bebia, e dava o gole que virava no pescoço, né? E isso pronto. Depois do 3º grog, aí não tinha mais problema de equilibrar os nervos, mais ou menos, né? Aí pronto, aí bebia-se a toalha, meu cara, bota a toalha para lá, né? Não preciso mais da toalha, não. Pronto, que essa que é uma das histórias de Zé do Cavaquinho, pai desses rapazes que estão aí, né? E inclusive tem umas moças também, irmãs dele, que tocam também, não estão aqui hoje, né? Quanto tempo eu não te vejo, rapaz? Hein? A cabeça ficou toda branca, a barba toda branca. E faço questão de apresentar o presidente. Ele está muito tempo. Olha, esse pessoal todo andamos perguntando aqui por coisas minhas, antigas, né? E eu estava contando umas histórias do Zé do Cavaquinho. Um companheiro era esse. Companheiro quase que não digo permanente. Mas quase constante. 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 É o Zeca. E cantador de serenata. Puxava uma serenata de madrugada, que era uma coisa admirável. Era quando a gente já estava no final da caminhada. Dentro da... E o tempo foi se passando. Hoje está ele aí de barbas brancas, eu sem cabelo, manquejando uma perna, doente. Mas não tem importância, não. Temos uma coisa em comum, nós dois. Temos uma coisa em comum. Não temos medo de nada no mundo. A não ser de água. Quer ver o tremer lá para ele? Mas viva até que não tem muito. Aqui é o coronel Jorge Pacheco. Coronel Jorge Pacheco do Brejo, hein? Jorge Pacheco, que está aqui ao meu lado, participando desse encontro, é uma das figuras mais íntimas de minha vida. Me conhece muitíssimo bem, porque não só trabalhamos juntos, como hoje trabalhamos, mas como no passado fomos bons companheiros de copa, bons companheiros de vaquejada, bons companheiros de escolha de gado, porque fomos boiadeiros. E para recordar, para testemunhar uma daquelas nossas passagens, Jorge, eu pedi a você que fizesse um aboio
para esse pessoal. Aquele projetado, lembrado. Vou fazer um aboio, um aboio e um verso. Boiada, olá, eita, no verso do meu aboio, a minha rima é bela, o improviso já marcou. A rima não tem querela. Ô gado, pra fazer uma homenagem a esse grande senador que foi Teotônio Vilela. Boiada, ô boi, vai pra lá, ô boiana. A fase alegre da boemia irresponsável foi ficando para trás. Com os problemas da crise do açúcar que enfrentou como usineiro, Teotônio viu-se obrigado a abraçar a política. Ingressa então na UDN de Carlos Lacerda, seguindo a sua vocação de liberal. Eleito deputado estadual em 51, vai agora se confrontar com a realidade. Uma dura realidade que só conhecia em parte. Na década de 50, a política do seu estado vive um clima de guerra entre as oligarquias e no plano nacional acontece o agitado governo Vargas. Este é acossado por forças antinacionalistas e antipopulares e sofre os violentos ataques de Lacerda. Por fim, em 1954, Getúlio, para não ceder aos inimigos e aos militares golpistas, se suicida num gesto histórico. E a revolta estoura nas ruas. O Brasil escapa do golpe militar, mas a crise perdura até a eleição e posse de Juscelino Kubitschek. Um governo centrado no desenvolvimentismo impulsionou a economia, construiu Brasília, mas não pôde deter as investidas do capital monopolista internacional. O otimismo reinante não consegue abafar o clamor da seca, da fome e da miséria que vem do Nordeste. A mesma UDN, de Teotônio e Lacerda, elegerá Jânio Quadros, que sucede a JK, para renunciar em 1961. Jango, que era o vice-presidente, toma posse com poderes limitados pelo parlamentarismo. Tem início intensa politização do país, sobretudo na área sindical e no Nordeste, marcado pela presença das ligas camponesas. Tudo culmina com o célebre comício da Central do Brasil, de 13 de março de 64, ratificando as reformas de Jango e exigindo a libertação do Brasil do jugo estrangeiro. Por esse tempo, Teotônio se elegera vice-governador em Alagoas e vai conhecer novas contradições. Teotônio era da UDN e Teotônio acompanhou o golpe em Alagoas. Eu estava do outro lado, fui deposto e Teotônio subia. Mas Teotônio também já era da UDN antes, quando eu fui prefeito e acossado em Pernambuco, acusado, grande campanha contra mim, das chamadas elites pernambucanas. Teotônio, que era um homem de elite em Alagoas, levou-me para lá, fez um ato público. Eu, que não era nem do seu partido, nem tinha ligações, mas ele achava que o que se fazia em Pernambuco, aqueles ataques, aquela grande campanha, era injusta. E ele então levou para lá, fez uma concentração aqui, compareceu praticamente sozinho, como num desafio, como num protesto contra aquilo com que ele não concordava. Por isso é que eu digo que não se pode classificar Teotônio como sendo da Arena, da UDN, da esquerda, da direita. Teotônio sempre foi Teotônio. Bom, em 64, precisamente 29 de março de 64, deveria se realizar e realizou-se um comício que depois foi dissolvido pela polícia de solidariedade às reformas do governo de João Goulart, de Jango. E o CGT de Alagoas decidiu
convidar o Arraes, que seria o principal orador do comício. Nós fomos a Recife, eu e o ex-deputado Cláudio Lima, que depois morreu e foi cassado antes, e estivemos com o governador Miguel Arraes para levá-lo a Maceió. Havia uma ameaça de morte se o Arraes falasse em Maceió e se propalava no assassinato de Arraes. Bom, o então vice-governador Teotônio Vilela, na época, hoje nacionalmente conhecido como o senador Teotônio Vilela, que ele foi deputado estadual também, ele participou do golpe e tinha envolvimento. No comício de março ele estava do outro lado e se reunia com os grupos dos golpistas do governo. E Teotônio participou disso, fazendo inclusive um discurso em frente à catedral, onde foi a manifestação dos golpistas de 64, enquanto a penitenciária tinha mais de 300 presos. Essa a participação de Teotônio Vilela como membro da UDN, na época era o partido que hoje é o PDS, naturalmente que vem da dimensão do Teotônio. Poucos dias depois ele começava a ser procurado por familiares de presos políticos, começava a tentar soltar e aliviar as condições dos presos. Esse é um paradoxo de Teotônio. Um paradoxo da mais bela autocrítica que um homem público pode fazer das classes dominantes. Mais de uma vez que fui preso quando era vereador em Maceió em 63, encontrava em Teotônio Vilela o homem que chegava na delegacia ou na penitenciária para me soltar. Ele, então, vice-governador de um governo que nós nos opunhamos a ele. O senador Teotônio Vilela foi uma figura complexa, conduziu a sua vida de maneira inesperada, desempenhou seu primeiro mandato solidário com o movimento militar de março de 64. Seu primeiro ato de inconformismo e de protesto foi em 68, quando foi baixado o ato 5 e ele assinou um telegrama de protesto ao presidente Costa e Silva. Mas ele manteve a atitude discreta até que foi reeleito em 74. Reassumiu o seu segundo mandato e foi recebido em audiência pelo presidente Geisel. O presidente disse-lhe que a distensão era para valer e que eles podiam confiar no processo de reabertura democrática. E o senador, então, advertiu o presidente que iria sair pelo Brasil afora a pregar a redemocratização e a defender os direitos humanos. E depois foi se desiludindo, como aconteceu com tanta gente, foi se desiludindo no curso do processo e terminou evoluindo para uma pregação popular que o iria compatibilizar com o próprio presidente Geisel e iria jogar no braço dos estudantes, dos operários e do povo. Já definitivamente rompido com a Arena, em junho de 79, Teotônio recebe do MDB, seu novo partido, a incumbência de examinar o projeto de anistia do governo. Ele não perde tempo. Forceja os cárceres da ditadura. Vai ao encontro dos presos políticos numa verdadeira cruzada pelos presídios de norte a sul, ouvindo testemunhos, colhendo revelações e argumentos. Essa missão foi para o senador como um desdobramento de suas posições, quando a partir de 75 surgiram os primeiros comitês e o movimento feminino pela anistia. Para a opinião pública brasileira, eu devo declarar, em primeiro lugar, que não encontrei em parte alguma, entre os 50 presos políticos que visitei, qualquer terrorista. Todos jovens à época em que foram presos, têm a convicção de voltar à sociedade para trabalhar e iniciaram atividade política mediante uma vinculação ideológica. Se a anistia tem por objetivo exatamente esquecer o que ocorreu durante certo e determinado período, que levou um lado e outro a um estado de beligerância, a anistia não pode de maneira alguma deixar fora os presos políticos. O dique da repressão se rompia e deixava passar quase toda a verdade. Audaciosa, mas serena, a ação pessoal de Teotônio foi irresistível e, através dela, a abertura chegou aos presídios antes mesmo de aprovada no Congresso Nacional, levando de vencida o próprio governo. Eu devia ter comparecido aqui a semana passada, mas a programação... quando eu estive lá no Barro Branco, mas a programação foi tão intensa. Agora, eu queria também colocar esse problema com o senhor, o problema do pessoal lá do Araguaia.
que há um bocado de gente desaparecida, porque não se sabe de ninguém daqueles, não se sabe se há sobreviventes, nada. Eu posso informar que não há nenhum preso. Bom, preso era... Bom, o Genuíno era o preso de lá. E o outro era o Glênio, que também já foi solto há muito tempo atrás. Também cumpriu a pena, foi solto. Agora, a informação que eu tenho é de que todos esses são hoje considerados desaparecidos. Há aqueles que foram soltos, que nós já sabemos, não é? Mas a grande maioria desapareceu. Ele, no fim, era praticamente um socialista. O usineiro se transformara num socialista porque ele começou a percorrer esse país na pregação, a princípio liberal, puramente liberal, mas a sentir as desgraças do povo, a miséria do povo, a penúria do povo, o sofrimento do povo, as angústias do povo, as frustrações do povo, e passou a palpitar com o coração do povo, com as aflições do povo, com as necessidades do povo, com as reivindicações do povo, e passou a ser uma expressão do seu povo. Então ele passou a dar voz àqueles que não tinham voz. 1980. As vozes que se levantam são as dos trabalhadores do ABC paulista. Uma consequência natural do processo de abertura seria a luta por melhores salários e condições de vida. Contudo, a batalha que se vai travar refere-se também aos destinos da redemocratização do país, indo além do conflito entre patrões e empregados. Este conflito era o pano de fundo. A sorte da titubeante abertura é que, na verdade, estava em jogo. O confronto que se deu foi entre o aparelho militar do Estado e os trabalhadores. O objetivo era impedir o exercício democrático, o direito de organização e luta dos trabalhadores. Teotônio esteve presente, lutando até o fim para evitar um choque de graves consequências. O senhor tentou já reabrir as negociações. Existe alguma perspectiva nesse momento? Que eu tenha conhecimento, não. Continuamos a tentar, a pedir conversações, a pedir entendimento. Mas até hoje, infelizmente, não encontramos com quem conversar. Na verdade, não há interlocutor. E isto é profundamente triste. O senhor vai para Brasília hoje, senhor? Ao final de uma greve que durou 41 dias, os trabalhadores foram enquadrados na Lei de Segurança num processo que se arrastou meses a fio. O principal implicado foi Luiz Inácio da Silva, o Lula, presidente do Sindicato de São Bernardo. Ele seria condenado a 3 anos e meio de prisão. Desde o ABC que estou acompanhando os metalúrgicos e espero que hoje tudo se encerre aqui, livrando os metalúrgicos da Lei de Segurança Nacional. A sua expectativa é pela absolvição dos réus? Não somente o problema da absolvição, o que é importante também é que eles sejam julgados pela justiça comum e não pela Lei de Segurança Nacional, e não enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Isso é que é importante. O senhor acompanhou lá dentro? Estou acompanhando. Obrigada. Lula, só um tempinho aqui pra gente. Não, vou fazer o seguinte, fala com a advogada agora. Uma palavrinha curtinha. Fala com a advogada. Qual deles? Deixa pra depois. O Luiz Eduardo ou aí? Deixa pra depois. Mas tá cedo ainda, né? Não, fala com ele, é melhor. Mas lá na saída você vai falar com a gente. Maio de 82. A moléstia que iria abater Teotônio alcançou-o em pleno voo. Derrubou-o em ação no extremo norte do país, onde fora visitar os padres franceses presos e discutir a questão dos poceiros do Araguaia. Extirpado o tumor que o imobilizou num leito de hospital, ele vence o abatimento, desiste de sua reeleição ao Senado no pleito de novembro e espera só o momento de poder se locomover
para voltar às lides políticas. Despede-se do Senado em novembro e inicia uma peregrinação em que aproveita as homenagens para falar do seu projeto Emergência. Eu estou me sentindo com as dificuldades naturais de quem está lutando contra uma adversidade muito forte, né? Eu sou um homem, estou procurando me curar de um mal muito sério, de maneira que a movimentação, qualquer tipo de locomoção para mim é sempre um pouco difícil. Mas de qualquer modo, quando eu posso fazer qualquer trabalho que não implique em prejuízo grave da saúde, eu estou realizando. Se o câncer me tirou 10 anos de vida, uma manifestação como essa me devolve outros 10. Parto para caminhar pelo resto do Brasil, mas levando sempre no peito esta noite tão bonita, esta noite de Tavares Bastos e de Deodoro da Fonseca, esta noite dos pensadores políticos e esta noite dos libertadores, dos proclamadores da República. Meu caro governador, sou hoje um simples cidadão da Viçosa das Alagoas, repetindo a famosa frase de essa de Queiroz. Sou hoje um simples cidadão e ainda mais lutando com fronteiras e fronteiras de adversidades, porque o câncer resolveu aliar-se ao governo para me destruir. Quando se votou nas oposições, e especialmente no PMDB, votou para mudar. Votou para mudar. E mudar é especialmente o regime. O que está errado não é Delfim, que é hoje um pobre, enjeitado jumento sem mãe a berrar pelos espaços internacionais. A cata de quem o ampare. O problema não é de Langoni, que não tem compromisso nem sequer com a sua postura pessoal. Que nem sentar numa cadeira para dar uma entrevista, ele sabe sentar. Então ele é descomposto até na maneira de cruzar as pernas, quanto mais na maneira de cruzar as palavras. É uma incompetência brilhante, sem dúvida. A mesma situação que o ex-senador Verberi denuncia com tanta veemência e humor, termina por explodir da forma mais violenta, marcando justamente o início do governo Montoro em São Paulo. O desemprego, a fome e as tensões políticas provocam os terríveis distúrbios de rua em abril de 83. Saques, depredações, incêndio, morte e o prejuízo de 2 bilhões de cruzeiros. Um pesadelo que deixou abalados os governos de oposição recém-empossados. Quem que bateu em você? Policial. Mas você trabalha lá no supermercado? Supermercado eu conheço, aí é o barateiro. Eu trabalho sempre de seguro. Como é que começou a invasão aí? Começou a estourar tudo e começaram a entrar aí, ó. Quem começou? Tudo. O povo que tá com as praquinhas na mão, aí começaram a arrebentar tudo aí, ó. A trajetória de Teotônio é marcada por nova jornada. Assume a direção do PMDB na ausência de Ulisses Guimarães e imprime ritmo próprio à campanha por eleições diretas. Negando que fosse esse o objetivo de sua viagem, vai ao encontro de Tancredo Neves,
Seus dias encurtam, mas no fundo tinha a convicção de levar o partido a essa posição. A ausência do nosso querido amigo Ulisses Guimarães, que por motivo de doença teve que se afastar. Traz a ideia de um candidato agora para a presidência da República, eleição direta? Nenhuma eleição à vista. Temos? Um evento vai assinalar a presença incômoda de Teotônio nos seus 30 dias à frente do PMDB. No dia da greve geral de 21 de julho de 83, ele foi para São Paulo e, na sede do partido, enfrentou toda sorte de tensões, acompanhando os acontecimentos. Entre dois fogos, a cautela do próprio partido e as pressões do governo central, a cúpula do PMDB temia, sobretudo, pela estabilidade do governo Montoro. Pelo telefone, eu falei com o Montoro faz pouco tempo agora, aqui, o Montoro também. E ele me disse que ele tinha informações de cerca de 60 e poucas prisões. E que... Isso hoje de manhã? Agora. E que ele mesmo já tinha tomado as medidas, que não cabe relatar aqui, junto tanto à Secretaria de Segurança, quanto houve uma interferência da Secretaria de Segurança, ou dele, com a BIAC, com a ministra da Justiça, para evitar flagrante, evitar processo e tal, e que havia compromisso de libertar todas as pessoas. Portanto, o decreto do governo não podia ser aplicado sem a configuração dos fatos. E ele tem que comunicar ao governador. Então, houve uma intervenção branca. Perturbação da ordem, baderna, isto, aquilo outro. Não está havendo. E como é que a polícia militar está prendendo a polícia estadual está prendendo em nome da polícia militar? Da Polícia Federal. Não, isso é uma coisa que eu vou cobrar de quem de direito. Em primeiro lugar, do governador do estado. Quem é que eu posso me dirigir? Mas, em primeiro lugar, gostaria que o Zé Carlos Dias ligasse para o secretário de Segurança. Primeiro, nos entendermos com o secretário de Segurança a respeito disso. Eu quero um esclarecimento sobre isso. Então, do contrário, está todo mundo lá no Tuma. E o Tuma, como eu já disse, é um embaixador do arbítrio. É o nosso Botley. Isso é uma repetição da última greve que o senhor esteve presente na ABC, o senhor se recorda, né, senhor? Me lembro. Mas não houve também intervenção? Lá houve intervenção, claro, porque o exército tomou conta, foi para a praça, 14 mil homens numa praça, armados até os dentes, estava mais do que configurado, e a declaração feita pelo então secretário de Segurança, doutor Otávio Gonzaga, diz: quem está efetuando as prisões não somos nós, é o exército. Ele declarou a mim. Pronto, estava feita, aí está configurada a intervenção. E a polícia militar ocupou São Bernardo durante quantos dias? 30 e tantos dias. Então a cena se repete agora no governo do PMDB? Não, agora não, porque o exército não está na rua. O que eu quero saber é se está em vigor um decreto que foi baixado anteontem, que autoriza o exército, a polícia militar, a orientar e comandar a polícia estadual em casos de distúrbios profundos, perturbação da ordem, etc, etc. O que está previsto para todos os estados. Então eu quero saber se esse decreto está em vigor agora. Simplesmente. Mas o senhor recebeu uma denúncia do deputado Aurélio Pérez de que a polícia do PMDB agora é mais eficiente do que a polícia do PDS. A polícia de quê? Do PMDB. Não é do PMDB a polícia, não vai nessa, Teto. Não, isso, o PMDB não tem polícia nenhuma. Se eu tivesse, eu não me dele que eles estão fazendo. A denúncia foi do deputado do PMDB. É? Eu estou aproveitando uma denúncia feita por um deputado do PMDB. O Aurélio não pode dizer uma coisa dessa. Ele está aqui presente. Nós não temos polícia.
Eu não tenho polícia, eu sou o presidente do PMDB. Até prova em contrário, sou. E eu não tenho polícia, eu não tenho nenhum segurança. Eu não tenho nenhum ajudante para sustentar uma mala minha. São os companheiros dentro de um avião. Nós revezamos. Agora, tenho coragem. Quem duvidar que põe em prova. E eu já provei que tem mais de uma oportunidade. E tenho confiança nas minhas convicções e naquilo que eu quero. Não aceito provocação de tipo nenhum. Nem do governo federal, nem de estadual, nem de municipal, nem de quem quer que seja. Parar São Paulo sem bala, sem bomba, sem nada, pela voz dos mais humildes. Olhe que isto é um grande feito. Viu? Ansioso por um contato direto com os trabalhadores, Teotônio deixou a sede do PMDB no final da tarde. Indócio iria ao encontro do Comando Geral da Greve, reunido na Assembleia Legislativa. Seu discurso aos grevistas foi como um desabafo. Pela demonstração concreta de que a classe trabalhadora no Brasil é hoje uma classe que pode, na verdade, sentar numa mesa com o presidente da República e discutir sobre assuntos nacionais. Se houver um presidente da República que entenda das coisas. Não. E quero também aqui dizer claro e bom som, e dizendo às autoridades governamentais do Estado de São Paulo, o meu incontentamento e o meu protesto contra tudo o que hoje ocorreu, seja com intervenção branca ou não. Se há uma intervenção branca, mediante um decreto assinado pelo senhor Aureliano Chaves, lamento que o primeiro pensamento dele se realizasse num ato de repressão. Que tristeza. Se nós estamos sob a intervenção, em virtude deste decreto, cumpre as autoridades estaduais manifestar a opinião pública, ou pelo menos a entidades como estas que aqui estão congregadas num movimento sublime, nobre, patriótico, acima de toda e qualquer vileza política, cumpre comunicar. O Estado está sob intervenção. Segundo lugar, eu estou como governador da oposição ao lado dos trabalhadores. Meus caros companheiros e companheiras, não tenho o que dar a vocês senão a minha lealdade pessoal. E a lealdade do meu partido, não obstante os desvios, não obstante as omissões, não obstante tudo o que está acontecendo. Mas isto não é o meu partido. Muito bem, doutor. Muito bem! É necessário que fique bem claro, o presidente do partido sou eu. E declarei ontem numa entrevista coletiva em Brasília, e alguns jornais chegaram a publicar,
que o PMDB se reservava o direito de, após a realização do movimento da greve de hoje, do dia 21, se reservava o direito para julgar o procedimento dos governadores da oposição. Dias após a greve de São Paulo, Teotônio passa o comando do partido de volta a Ulisses Guimarães, reiterando sua fé nas eleições diretas e na luta contra o Fundo Monetário Internacional. Brasileiros reunidos num partido político chamado PMDB, proclamamos hoje o nosso roteiro, a nossa determinação para interceptar a linha suicida, homicida, dirigida caprichosamente pelo governo brasileiro e outros governos a ele associados. Há uma trama contra a sociedade brasileira, um complô contra a sociedade brasileira, uma política contra a sociedade brasileira. Desestabilizá-la, desequilibrá-la em todas as suas categorias de trabalho, em todas as suas faixas culturais, para que o imperialismo americano tome conta dos nossos honrados haveres. Não estou simplesmente fazendo uma denúncia, eu estou proclamando uma verdade. Não vamos perder, porque se não ganharmos pelo verbo, ganharemos por outros caminhos. Ganharemos por outros caminhos, mas a independência do Brasil será preservada. A honradez do povo brasileiro será honrada. E todos nós unidos poderemos cantar de novo, ou morrer, ou ver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A participação no programa de televisão do PMDB, gravado em Brasília, parece ter sido o canto de cisne do ex-senador. Foi sua última aparição em público numa tarefa política. Daí por diante, o declínio físico se agrava até a agonia final, 2 meses depois. Temos agora que lutar contra aqueles que lutam contra nós. Que essa é a luta mais cruel. É a luta mais cruel. É a luta mais feroz que nós temos a travar. Esta é a luta contra os inimigos da pátria. Nós estamos vivendo, nós tivemos a grande oportunidade de viver a hora dos partidos políticos, e eu pedi tanto, alertei tanto para os homens dos partidos, pedindo para que todos acorressem ao chamado do povo, mas não houve apelo que servisse.
houve apelo que servisse. Eu creio que o Delfim terminará levando este país à guerra civil. Não se espantem, mas é esta a verdade. Vai levar o país à guerra civil. Mas é impossível. É impossível você admirar o veneno de uma cobra, né? O saque, o assalto, são produtos do desespero. O saque virá de forma organizada, de forma bem bitolada, em hora certa. A violência, o despudor, tudo isso tem a sua hora de aparecer. Não tem mais em que mexer. Só tem agora um caminho. O caminho da revolução. Mas se eu tivesse 20 anos, eu era um revolucionário na América do Sul. Em armas. Em armas. Não se convence ninguém na América do Sul a não ser com armas. A não ser com armas. Todas as revoluções que nós tivemos foram revoluções fracassadas porque foram revoluções sem alma. Não tenho nenhum medo da morte. Me familiarizei com a morte e convivo com ela e a vida como se fossem duas companheiras. Dizer que não tenho medo da morte não é bravata. A minha formação me levou ao entendimento de que a morte não é mais do que um transporte para um lugar que eu ainda não conheço. Morte e vida são irmãs gêmeas. A morte não é o fim de tudo, não é um aniquilamento. Segundo o meu conceito, é uma porta para outros espaços. Não posso estar tecendo louvores à morte, porque eu feriria em um ponto a natureza das coisas. E a natureza manda que eu preserve a vida como ela é. E é por isso que eu luto para não morrer. Parece uma contradição, mas não é. Eu tenho a vida e a morte como braços de uma só balança. Sempre somos um pouco de passional, mas devemos lutar contra o passionalismo. A razão sempre sobrepujou a emoção. As grandes decisões na minha vida, e foram tantas e tantas, sempre foram definidas pela razão. Bem, algumas tomadas pela emoção, e não foram tão ruins, mas não foram a maioria, e nem o traço definitivo, o eixo de minha personalidade. Contra o monstro, eu vou, nesse meu tempo que já encurta. Neste momento da minha vida, o meu pensamento vai para o meu país.
A cada dia fico mais preocupado. Os atos praticados pelas autoridades são sempre piores e no sentido inverso daquele que nós desejamos. A sociedade é cada dia mais pobre no conjunto e os miseráveis mais miseráveis. Temos que acabar com as desigualdades sociais. Esse é o objetivo básico. E as instituições estão silenciosas, porque não têm nada para dizer. Não acredito nas armas. Por mim, elas nem existiriam. Mas temos de fazer alguma coisa pela pátria. Porque há realmente uma pátria. Ao longo de tantos anos, nessas minhas viagens, escutando a alma nacional, em todas as suas categorias e níveis, eu acabei ouvindo a pátria. Apesar de todas as desgraças, há uma pátria. E é por esta pátria que eu ainda estou lutando. E esta pátria, se eu pudesse renascer hoje, iria dedicar todo o meu tempo novo em uma campanha de restauração da dignidade da vida do país. No silêncio da multidão que ele tanto admirava, peço, pois, que todos nós nos associemos num minuto de silêncio à memória de Teotônio Vilela. Esta saúde que
liberdade. Sinto-a como qualquer cidadão em qualquer recanto deste país, como uma verdadeira oração e um apelo ao amor, à esperança, ao trabalho e à coragem.